Alguns mais ou menos. Todos bem? Dormiram bem essa noite? Glória a Deus, isso é muito bom. Quero aqui agradecer a vida do meu pastor Paulo. Obrigado pela oportunidade de poder ministrar esta casa. Para mim é um motivo de honra e alegria de um tema tão precioso, no qual nós vamos dar continuidade, né? Eu gostaria de incentivar você, meu irmão, minha irmã, se você ainda não fez a aquisição deste livro, né, 2 tipos de justiça, de E.W. Kenyon, ainda temos alguns exemplares ali. Então é um livro precioso, já li esse livro várias vezes. Uma dessas leituras eu comecei na quarta-feira, na quinta-feira, e terminei ontem à noite. Então em 3 dias você lê esse livro aqui de forma disciplinada. Sabe, queridos, que na leitura deste livro, você começa a ler os capítulos e você começa a perceber que parece que os capítulos estão se repetindo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Por que se repetir? Né? Porque ouvir as mesmas coisas vão trazer segurança, amém? Diga, ouvir as mesmas coisas nos trará segurança. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos render graças ao Senhor por essa manhã tão gloriosa. Obrigado a Deus por tua palavra que será ministrada. Eu peço a Ti espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, para que eu possa instruir os meus irmãos, ó Pai, à altura daquilo que o Senhor quer falar aos corações deles, daquilo que eles são, daquilo que eles podem, daquilo que eles podem manifestar a Tua vontade nessa terra, Pai. Pai, que toda ave de rapina que vem tentar roubar a palavra do coração dos meus irmãos, eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro os meus irmãos sendo levados a mente cativa à obediência à palavra de Cristo, Pai. E que Cristo habite ricamente em cada coração, Pai. Que essas verdades se tornem tão rema e tão poderosa na vida de cada coração. Em nome de Jesus, e assim eu oro e quantos creem digam amém. Amém, irmãos? Então o tema dessa manhã é algumas realidades da justiça. Amém? Sabemos que, irmãos, se a gente fosse falar um pouco sobre realidades da justiça de Deus, nós poderíamos passar aqui a manhã toda, à tarde e ir até a noite falando sobre isso. Porque é muito grande este tema, né? Esse propósito, o que de fato a justiça de Deus, ela transmite aos homens. A palavra justiça do grego significa dikaiosune, que é o estado de quem deve ser, justiça de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Jesus não conheceu o pecado, mas ele se tornou pecado para te fazer, você e me fazer a justiça dele aqui na terra. Então, ou seja, a restauração do homem foi por meio de Jesus. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Algumas realidades da justiça de Deus. E eu quero começar aqui com um texto, né, de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o 17. Romanos, capítulo de número 1, capítulo 1, do versículo 16 e 17. Eu sei que muitas pessoas já conhecem o versículo 16. Eu particularmente, eu gosto muito do versículo 16. Né, e às vezes até recito ele. E eu começo a expressar o que? Uma alegria baseada em cima do versículo 16. Mas o versículo 17 ele é tão poderoso quanto o versículo 16. Como 16, amém? E ele diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, não é isso? Pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Visto, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. O apóstolo Paulo dizendo aos romanos, ele diz assim, ele começa dizendo no versículo 16, eu não me envergonho. Sabe, queridos, que é quando você pega essa palavra envergonhar, eu não sei se você é alguém que já passou por vergonha. E quando a gente passa por vergonha, o primeiro passo que a gente vai fazer é o que? É se desviar ou tentar se esconder, sim ou não? Mas, irmãos, quando você é beneficiado e quando você anda na verdade, meu irmão, você anda com a cara da riqueza, não é verdade?
Então olha para a cara do seu irmão, vê se ele está com cara de riqueza, ou com cara de tristeza, ou com cara de derrota. Ei, meu irmão, você está numa manhã de celebração ao Senhor. Você está numa manhã onde Deus já mudou a sua vida, e você precisa ouvir isso, você precisa lembrar dessas coisas, porque esquecer essas coisas, meus irmãos, pode te levar a engano, pode te colocar em prisão. E ele diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, ou seja, quando você ouve o Evangelho, que é uma boa notícia, irmãos, o poder está tão pronto para se manifestar. O poder de Deus está pronto para o quê? Para operar em cada área da sua vida. Isso é uma realidade, é uma das realidades em Cristo Jesus. Se você não crê dessa forma, irmão, o poder vai estar paralisado. É a mesma coisa, irmão, se eu pegar aqui uma dinamite e deixar ela na minha mão, e se eu não acender, ela, mesmo que nós sabemos que ela tem poder explosivo, mas se eu não acender, meu irmão, ela não vai explodir. Em outras palavras, se você não acender o teu princípio de crer na palavra, meu irmão, o poder não vai se manifestar. Assim também como é o poder da semente. Semente na mão, ela só fica ali, ela não vai ter crescimento, não vai ter raízes. Mas uma vez que eu semeio num solo bom, num solo fértil, o que vai acontecer? Tem poder de floresta. Em outras palavras, meu irmão, o Evangelho que te colocou em justiça, porque a palavra diz no versículo 17, que visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Então, quando eu creio no Evangelho, que é uma boa notícia, essa justiça vai sendo revelada dia após dia. E isso só pode ser recebido por meio de fé, meu irmão. Porque as pessoas querem entender, querem colocar Deus na parede e falar assim, como é que pode ser isso? Como é que pode ser aquilo? Queridos, de fato, Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos tornar a justiça dele aqui na terra. Ele diz, irmãos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, irmão, se você quer aprender um pouco sobre a justiça de Deus, você precisa amar o Evangelho, amar a palavra de Deus. Um crente que não ama a palavra de Deus, ele está em sérios apuros. Quando a gente pega um pouco sobre isso, eu amo que Hebreus 10:38 ele diz, Hebreus 10:38 ele diz assim, todavia, o meu, Hebreus 10:38, todavia, o meu justo. Tem justo de Deus aqui? Ele fala assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. Existe um estilo de vida que nós fomos chamados para viver, meu irmão. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito. Você não foi chamado para viver de uma forma religiosa, mas você foi chamado para viver à altura da justiça de Deus. Ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja que isso é sério, meu irmão. O estilo de vida, meu irmão, é de fé em fé, de glória em glória, avançar, meu irmão, não retroceder. Mesmo que se cair, meu irmão, você se levanta, mas continue correndo a sua carreira. Eu sempre gosto de dizer, lá diz em Provérbio, que o caminho de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ei, meu irmão, os teus melhores dias estão na sua frente. Aleluia, aleluia. Irmãos, não tem como ouvir uma boa notícia, um evangelho poderoso, meu irmão, e ficarmos com a cara de sapo de chuva, esperando a lagoa encher. Ei, meu irmão, a unção de Deus está tão pronta aqui para se manifestar, irmãos, e mudar coisas na sua vida. E uma das realidades da justiça de Deus, que eu gosto de citar, é que na justiça de Deus nós não crescemos em justiça, mas crescemos no conhecimento da justiça. Porque uma vez que você foi justificado pelo sangue de Jesus, meu irmão, você só precisa saber o que de fato você tem como direito. Porque quem não sabe que tem o direito, meu irmão, não usufrui, não vai desfrutar. E é muito triste, irmãos, por quê? Porque ao longo da história, uma consciência de pecado tem brotado, tem minado, tem sido semeado na mente de muitos cristãos, impedindo que ele enxergue essa verdade, que ele conheça essa verdade.
E se a gente for dar continuidade a esse mesmo texto, na Bíblia NVI, Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Aí ele fala assim, uma justiça, na Bíblia NVI, coloca para mim lá, Gui. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, que do princípio ao fim é pela... Então, ou seja, quando você decidiu a tua vida por Cristo, meu irmão, não tem como parar no meio do caminho, tem que haver uma continuidade, do começo ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Andar em justiça, meu irmão, é viver pela fé, é chamar as coisas que não são como já se fosse, é dizer, eu criei, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos, amém? Esse mesmo texto de Romanos 1,16, na Bíblia Mensagem, veja comigo, na Bíblia Mensagem, Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, diz assim, são notícias que tenho orgulho de proclamar. Meu irmão, eu conheço tantas pessoas que têm orgulho de compartilhar conhecimentos tão preciosos aqui na terra, mas tem pessoas que não têm orgulho de compartilhar uma palavra que mudou a sua vida. E na Bíblia Mensagem ele diz assim, são notícias que tenho orgulho de proclamar, essas extraordinárias mensagens que revelam o magnífico plano de Deus de resgatar todos os que confiam nele, resgatar a todos, ninguém vai ficar para trás, meu irmão, a vontade de Deus é de resgatar a todos, mas aqueles que confiarem serão resgatados, diz assim, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos, aleluia, você foi alcançado, meu irmão, você foi alcançado, e você fica feliz porque você foi alcançado, oh aleluia, hein meu irmão, você pode fazer festa porque você foi alcançado, sabe, certa vez, Jesus se encontra com seus discípulos, e eles estavam lá, e chegaram de um evangelismo, e eles falaram para Jesus, os demônios nos submetem, aí Jesus falou assim, vocês estão felizes porque os demônios submetem a vocês? Fiquem felizes, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Ei! O convite foi feito, o teu nome já foi escrito, meu irmão, aleluia, deixa ela para mim lá, Gui, ele diz mais ainda, o modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as escrituras dizem, aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de que jeito? Então fala como se fosse verdade para você, meu irmão, porque essa verdade está saindo na sua boca aí, irmãos, parece que está saindo como se fosse mentira. Meu irmão, é uma realidade, meu irmão, eu amo isso, quando a Bíblia, a mensagem diz, aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade, na justiça de Deus, a nossa identidade, ela é revelada, meu irmão, o Evangelho vai te mostrar quem você de fato é em Deus, o que você pode em Deus, o que você tem em Deus. A primeira realidade, meu irmão, é que nós não crescemos em justiça, podemos crescer em conhecimento do que significa justiça e o que ela proporciona ao andar na posição de uma pessoa justificada por Deus. É um comportamento, meu irmão, é um comportamento. Esses dias atrás eu estava meditando um pouco sobre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino dos céus, meus irmãos, é um lugar geográfico onde os filhos de Deus, onde os salvos irão habitar no mundo espiritual, o reino dos céus. Mas o reino de Deus é uma mentalidade que Jesus, ele trouxe o que? A humanidade. Ele disse que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se ele não é comida e nem bebida, mas ele é alegria, então eu pergunto, onde está a tua alegria? Jesus, ele disse que a alegria que eu colocar dentro de vocês, ninguém pode tirar. Quem foi que impediu que essa alegria parasse de fluir dentro do seu coração? Quem foi que impediu que essa alegria fluísse dentro de você? Se o reino de Deus, meu irmão,
ele é justiça, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se ele é justiça, essa situação de justiça já foi estabelecida por causa de Jesus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A segunda realidade da justiça é crescer por meio do conhecimento. As pessoas ultimamente elas estão tendo mais fé no que estão vendo ou sentindo do que propriamente naquilo que se crê. Já parou para pensar, meu irmão, que quando as pessoas têm uma dor, seja lá no estômago ou na cabeça, ou alguma outra dor que aconteceu do nada, a primeira coisa que elas começam a aplicar a sua fé é onde? Eu vou morrer, eu estou doente, eu estou com alguma coisa ruim, eu estou passando mal, eu estou acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E muitas vezes nós esquecemos de fazer o quê? Confissões de fé. Porque confissões de fé, meu irmão, vão criar realidades para você. Ficar de boca fechada, as coisas não vão acontecer, mas fazer confissões de fé vai fazer com que você entre no nível de realidade da justiça de Deus e você anda a essa altura. Amém? Esse é o segundo ponto, crescer em fé por meio do conhecimento. As pessoas têm mais fé no que está vendo ou nos sentidos do que propriamente naquilo que se crê. Veja comigo o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo porém o quê? O mesmo Espírito da fé, como está escrito, por isso é que, quem está crendo está falando. Quem está crendo está falando. Quem está crendo está falando. Ei, meu irmão, como vai ser a sua semana? Como será o mês de dezembro? Como vai ser 2026 para você, meu irmão? Como vai ser 2025 ainda, irmãos? O ano não acabou, mas aquilo que você confessou no começo do ano ainda pode acontecer, porque Deus pode fazer, meu irmão. Em um mês o que não aconteceu em anos, por conta de você se colocar numa posição de justiça. Mas continuando o versículo, ele diz: por isso que falei, também o que também nós cremos. Nós cremos. Então, por favor, ajude o teu irmão a crer. Nós cremos, por isso também nós falamos. O que estamos falando como Igreja Verbo da Vida? O que estamos falando, sabe, irmãos? O apóstolo Paulo dizia assim, irmãos, tem um livro dele dizendo assim: não fale negativo, irmão. Se você pensar em falar em negativo, é melhor você ficar com a tua boca fechada. E para você não ficar com a boca fechada, fale fé. Fale fé. O terceiro ponto, meu irmão, o terceiro ponto, irmãos, da realidade é andar em paz. Oh, aleluia. Como é andar em paz, irmãos? Não é ausência de guerra, mas saber que mesmo a guerra, você sabe que você está seguro. Você sabe que você está seguro. Veja comigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1, ele diz assim: justificados. Aleluia. Ei, meu irmão, quando você ouve essa palavra, justificados, sabe quando você vai num médico, no hospital, ou sei lá, num cartório, e alguém chama o seu nome? Como é que você faz? Você fica assim, procurando quem quer? Tem mais alguém com esse nome aí? Você não fica assim, não é verdade? Chamou lá seu nome, Roberto de Souza Fontes. Opa, que, não é assim? Ou você fica procurando se tem outra pessoa com o mesmo nome e sobrenome igual ao seu? Não, né? Você não faz isso. Então quando você lê Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois mediante o que? A fé, temos o que? Paz com Deus. Temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Ei, meu irmão, é igual.
Ah, mas porque fulano busca mais? Ah, eu não tenho isso porque eu não estou buscando tanto. É porque fulano busca mais. Meu irmão, você tem esse mesmo acesso ao Pai. Você só precisa ir, meu irmão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, irmão, capítulo 7, perdão. Ele diz assim: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Ei, meu irmão, há um acesso livre para os filhos justificado. Amém, irmãos? E diz mais: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ei, meu irmão, se isso não te alegra o teu coração, eu não sei mais o que pode te alegrar. Porque, irmãos, a fé, meu irmão, ela só pode ser destruída por uma consciência de pecado. E nós não devemos colocar em xeque-mate a obra de justiça feita por Jesus. Uma consciência de justiça te dá uma fé fortalecida e invencível. Invencível. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui, meu irmão, um outro exemplo que eu poderia citar é como você está andando na rua e alguém chama lá: ó, José, a não ser que você chame José, né? Mas se falar: ó, José, ei Zé, você vai olhar, a não ser que seja o irmão José, né, irmão José? Do contrário, você não olha, porque você sabe qual é o seu nome. Em outras palavras, meu irmão, quando você sabe o que você tem em Cristo Jesus, meu irmão, você coloca velocidade na sua vida cristã. A quarta realidade é que o amor e o desejo pela palavra tem que ser tão poderoso, e tem que haver dentro do seu coração uma valorização tamanha, meu irmão, porque é nessa palavra, meu irmão, que vai dizer o que você tem. A palavra de Deus é o contrato da aliança de Deus com os homens. Ela é mais do que um documento legal, é um documento vivo. O próprio Jesus diz: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Então eu digo para você, meu irmão, não deixe o diabo roubar essas instruções de você, meu irmão. Não deixe o diabo roubar essas instruções. Em Salmo 119, versículo 10, veja o que ele diz. Salmo 119, versículo 10, ele diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus pensamentos. Ou em outras palavras diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, guardar a palavra vai trazer segurança para você, meu irmão. A quinta realidade que nós podemos dizer, irmãos, a quinta realidade que nós podemos crescer na graça. Podemos crescer na graça, porque quando você está em justiça, a graça é o ambiente onde você foi chamado para viver. Aleluia, porque a graça é o amor revelado de Deus. Alguns, quando vai citar a respeito sobre a graça, falam que a graça é o favor imerecido. Você não merecia, mas você tem a graça de Deus. Mas a graça é o amor de Deus revelado a você. A graça é o amor de Deus em ação. A graça é o amor fazendo algo por alguém. E é nessa posição de justiça, meu irmão, que você pode fluir, amando pessoas, fazendo alguma ação, agindo em compaixão. Só que o apóstolo Pedro, ele nos dá alguns conselhos. O apóstolo Pedro, ele nos dá alguns conselhos a respeito de um procedimento que muitos cristãos estavam tendo lá atrás. E isso nunca aconteceu aqui, amém, irmãos? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Pedro, ele começa dando alguns conselhos a respeito do que? De um comportamento, irmãos, de um comportamento de crer, né? Então ele diz assim, no capítulo 3, versículo 14: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, ele diz: empenhai-vos para ser desachado por ele em paz. Então tem que haver um empenho da nossa parte, porque, meu irmão, se nós não zelarmos por aquilo que estamos ouvindo, nós podemos ser roubados nessas verdades. Amém? Então ele diz que nós devemos empenhar para ser achado por ele em paz. E ele diz mais: sem mácula e irrepreensíveis.
Os homens estão procurando se justificar diante de Deus por meio das suas obras, dos seus atos. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu irmão, você já foi justificado e ponto final. Você só precisa andar no processo de santificação, andar no processo de comunhão para com Deus. E ele diz no versículo 15: e tende por salvação o que? A longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quando você pega essas epístolas paulinas, você vai ver que o apóstolo Paulo, principalmente em Romanos, no livro de Romanos, ele trata muito a respeito disso, sobre a justiça e a graça, onde que muitos cristãos, eles não procuram saber essas verdades, ou não têm uma vida de leitura, ou não se empenham por saber essas verdades, e por não saber essas verdades, o que acontece? Vive uma vida mediana, vive uma vida medíocre. Amém? E ele diz mais, irmãos, olha só, ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Veja que Pedro está falando, há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Então veja que era um conselho que Pedro estava dando, que ele falava assim: olha, se você não conhecer essas verdades, você vai acabar sendo enganado. Enganado por quem? Por alguém que não conhece as escrituras. É por isso que a gente olha muito a respeito das religiões. Eu tenho amigos, irmãos, que eu já tentei falar várias vezes, às vezes na hora do almoço, a gente sai para almoçar lá e eu conversando a respeito sobre justiça, e ele insiste em falar: eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E eles, não, mas eu sou um pecador. Então, ou seja, eles não reconhecem que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus cumpriu todas as exigências do Pai, para te tornar completamente justo, não meio justo, não meio pecador, mas justificado. E Pedro, ele vai tratando a respeito disso. Ele fala assim, olha, no versículo 16, quando você vai olhando ali, que eu acabei de ler, ele diz assim: ao falar acerca desse assunto, tratando a respeito de justiça, ele diz, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam. Então, ou seja, as pessoas não entendem e elas começam a falar o quê? Falar coisas que elas acham, sendo que a palavra por si só, meu irmão, ela já está revelada aos filhos. Amém? O grande problema de muitos cristãos é usar a palavra: não é bem assim. Mas também é difícil. Mas é difícil. Tenta jogar, né? Jogar uma posição de miséria. E Deus não chamou você para isso, meu irmão. Continuando no versículo 17, olha só: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha um conselho, meu irmão, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Hoje nós vivemos um tempo na internet onde se tem muitos pregadores que estão falando muita bobagem, estão falando muita coisa, muita asneira, coisas que estão desviadas da palavra, que não são verdades. E as pessoas, como eu amo aquele pregador. Por quê? Porque estão preocupados a ouvir aquilo que elas querem ouvir, mas não o que precisam ser ouvidas. Elas precisam ouvir a verdade. E o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha só o que ele diz no versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele diz que o nosso crescimento deve ser na graça e no conhecimento. O próprio Jesus diz em João 8, 31 e 32. Jesus dizia aos discípulos que criam nele: e conhecereis a verdade vos libertará. O contrário também é verdadeiro. Se a gente não conhecer a verdade, nós vamos andar em prisão. E o apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que fomos chamados, mas não para dar ocasião à carne. Amém, irmãos?
Então um outro ponto que nós podemos dizer, irmãos, o sexto ponto, da realidade da justiça, irmãos, é que nós não crescemos em filiação. Eu tenho que buscar mais a Deus porque eu vou me tornar mais filho de Deus. Ei, meu irmão, você não cresce em filiação. Podemos crescer no que esta filiação te proporciona. Podemos crescer no que essa filiação nos proporciona. No final de outubro, eu e Natália nós fomos para Campina Grande e aí depois nós fomos para João Pessoa. E aí nós vimos um casal já um pouco avançado de idade, né? Não era já muito avançado, né? Um pouquinho mais velho que nós. E estava com um garoto que a gente falou assim, olha, esse menino é adotado. Mas a gente via a tamanha alegria daquele menino que era adotado. E o pai, teve uma hora lá que nós fomos para as piscinas naturais lá, e tinha um monte de peixinho lá, e o pai só falou assim, filho, desfruta, já está pago. E aquilo me chamou tanta atenção, irmãos, porque a Bíblia nos diz que nós fomos adotados pelo Pai. E Ele diz, está tudo pago, não deve mais nada. Uma consciência de pecado, irmãos, impede de você viver uma vida poderosa, porque a gente insiste em mentiras do diabo, quando deveríamos aplicar a nossa vida na palavra. Em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta. As pessoas estão esperando que a vida eterna seja que depois, quando eu morrer, eu vou desfrutar de uma vida eterna. Mas eu vou te dar uma boa notícia, a vida eterna começou a partir do momento que você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você já entrou na vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como único Deus. Sabe o que significa essa palavra verdadeiro? A palavra verdadeiro significa real. Deus não é dinheiro, mas Ele é real. Horrível piada. Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e real, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando você conhece o Filho, você vai conhecer o Pai. Certa feita, Filipe perguntou para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus falou assim, quem me vê a mim, vê o Pai. E nós, como filhos de Deus aqui na terra, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olhar para você tem que ver o Pai. Porque Jesus confrontou, num determinado momento, quando Jesus ensinando a respeito da palavra, lá em João 8,44, meu irmão, Jesus ensinando verdades libertadoras que transformam, quando você pega o capítulo 8, mas no versículo 44, Jesus ele confronta os estudiosos da lei. E coloca para mim lá em João 8,44, olha o que ele diz. Ele diz assim, para aqueles homens que estavam questionando os ensinamentos de Jesus, ele fala assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, quando o Filho de Deus não anda na verdade, ele está andando em... E está se colocando na posição de quem? Filhos do diabo. Mas nós não somos filhos do diabo. Mas Jesus ele alerta para esse princípio. Ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Porque as pessoas querem buscar a Deus só para realizar os seus desejos, e não de fato ter um relacionamento, de uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra, um relacionamento com Ele. E ele diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E se no diabo não há verdade, em Deus há verdade. Amém, irmãos? Nós estamos num lugar seguro, amém? E ele diz mais, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu irmão, fique atento àquilo que você está ouvindo, meu irmão.
Filtre os teus ouvidos, coloca um filtro nos seus ouvidos, e veja se aquilo que você está ouvindo está em linha com a palavra. Porque está em linha com a palavra, meu irmão. Como eu li no começo da ministração, que a justiça de Deus, ela se revela onde? No Evangelho. Amém? Aleluia! Quando a gente vai pensar um pouco sobre isso, que o amor de Deus, ele é tão real na nossa vida, meu irmão. A Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 4, versículo 16. Essa é uma posição maravilhosa para os filhos de Deus. 1 João 4,16, ele diz assim: e nós conhecemos e no que? No amor. Uma coisa é conhecer o amor, outra coisa é crer no amor. As pessoas, elas estão cheias de informação, mas as experiências têm sido muito ruins. E a Bíblia diz, irmãos, que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você sabe disso mesmo, você conhece mesmo o amor de Deus, o quanto Deus te ama. Se você souber o quanto Deus te ama, meu irmão, você nunca vai mendigar um amor fora disso. Quando você conhece o amor de Deus, você não fica chorando, me largou, me abandonou, era o amor da minha vida. Meu irmão, o amor de sua vida é Jesus. Que quando você é bem resolvido, irmãos, com Jesus, as coisas exteriores vão se resolver muito mais rápido. Ele diz assim, irmãos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós o que? Aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Tal como Ele é, assim somos nós neste mundo. Isso me chama para quê? Para um nível maior. Onde o Senhor fala assim, seja resolvido. Tal como Ele é, assim somos nós neste mundo. É ser resolvido, irmãos. Ser resolvido. Evangelho de João capítulo 14, versículo 23. Jesus nos chama, irmãos, quando nós andamos no amor dEle. Ele vai expressar de fato a moradia. João 14, 23, ele diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, tem alguém que ama Jesus aqui? Com esse amor todo aí, com essa alegria toda? Sabe como é interessante? Eu não sei, eu tenho 18 anos de casado aqui, mas tem alguém que tem muito mais que eu aqui de casado. Mas sabe que a vida a dois, a vida em família, casado, nos primeiros anos de casamento é maravilha, não é verdade? Tem as coisas boas, mas também tem os atritos, né? Os ajustes, né? De um casamento, de um relacionamento. Mas com o passar do tempo, esse nível de amizade ele aumenta muito, não é isso? Sim ou não? Eu sou muito mais amigo da minha esposa agora do que eu era lá atrás. Sou muito mais amigo dela. Mas sabe, irmãos, que às vezes essa amizade, irmãos, se a gente não cuidar, pode se virar tão costume e pode se tornar tão comum. Em outras palavras, uma vida com Deus, se você não cuidar, irmãos, pode tornar essa vida tão comum e não extraordinária. E falar, eu amo a Deus. Você quer ver um sentimento de culpa? É quando você perde, não é verdade? Alguém que já perdeu um ente querido, eu perdi minha mãe esse ano, perdi meu primo. Mas graças a Deus não ficou no meu coração um sentimento de culpa, porque eu fiz o que eu tinha que ter feito. Sabe, meu irmão, não espere a sua partida para a eternidade para dizer alguma frase, eu poderia ter feito melhor. Porque a realidade da justiça, meu irmão, te coloca diante dele totalmente aceito. Porque a justiça de Deus é estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Então é assim, é essa posição que vocês devem entender, que nós devemos entender.
Então em João 14, 23 ele diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele. E viremos para Ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Ei, meu irmão, como é bom ter o Criador do universo morando dentro. O bom depósito, as boas respostas, as boas ideias estão dentro, porque Ele habita aqui. Ele habita aqui. Essa semana eu estava vendo um podcast de um ministro do Evangelho, e eu achei tão interessante nesse devocional. Eu até mandei para alguns irmãos esse vídeo, pequeno vídeo, e eu gostaria de compartilhar com vocês o que ele disse nesse vídeo. Eu achei tão interessante, que vai expressar a justiça de Deus, algumas realidades da justiça de Deus. E ele falou assim, ele falou sobre a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E ele falou assim, em 18 de dezembro de 1865, foi abolido a escravidão nos Estados Unidos. Então, dia 18 de dezembro, foi feita uma lei que falou, está proibido ter escravo no nosso país. Aí eu pergunto a vocês, no dia 19 de dezembro de 1865, havia escravos? Havia escravos legalmente? Por quê? Porque uma lei foi colocada acabando com a escravidão nos Estados Unidos. Ou seja, aqueles escravos, a sua realidade fez o quê? Mudou. Só que aí o que aconteceu? Os fazendeiros se reuniram. Vamos se reunir aí, por quê? Nós gastamos muito dinheiro, compramos escravos, gastamos muito dinheiro, eles estão produzindo para a gente. E agora que eles descobrirem, se eles descobrirem que não são mais escravos, o que vamos fazer? Aí um primeiro fazendeiro falou assim, o que faremos com essa notícia? Se eles saberão. Aí levanta um líder e fala assim, impeça que essas verdades cheguem aos seus ouvidos. Aí um outro fazendeiro se levanta e fala assim, em algum momento eles vão ouvir, vão ficar sabendo disso. Aí o líder fala assim, faça com que o interprete mal. Aí um terceiro fazendeiro fala assim, em algum momento eles saberão da verdade. Aí o líder lá diz assim, então questionem e façam perguntas e dúvidas. Como você pode pensar que é livre se ainda vive como escravo? Em outras palavras, Satanás, ele é como esse líder dos fazendeiros, que quer impedir o conhecimento chegue até nós. E se ele não impedir que os conhecimentos cheguem até nós, ele vai fazer com que toda interpretação do texto das Escrituras seja de forma errônea. E se ele não conseguir isso, ele vai fazer com quê? Com que você seja confrontado acerca da sua realidade atual. Em outras palavras, a Bíblia diz que nós somos curados. E Satanás vai falar assim, como é que você pode dizer que você é curado sendo que você está doente? Como é que pode você dizer que você é próspero sendo que você está escolhendo boleto para pagar? Como é que você pode dizer que você tem alegria se você está com tristeza? E começa a questionar você. Ei, meu irmão, a tua realidade, meu irmão, não é o que você está vendo, mas é aquilo que você está crendo. É aquilo que você está crendo em Cristo Jesus. Pode subir, Ministério de Louvor, já estou encerrando. A sua realidade posicional, meu irmão, vai definir a sua realidade experimental. Quando você se posiciona como justo, você experimenta uma vida como justo. Se a palavra me afirma, então eu posso viver experiências diárias com Ele. E eu quero encerrar com esse versículo. Romanos capítulo 5, versículo 17.
Eu achei tão tremendo quando o Ministério de Louvor aqui cantou aquele louvor lá, que eu passei para vocês, né? Sobre a realidade da nova criação. Não tem como cantar essas verdades, irmãos, como se fosse jogar palavras ao vento. Cantar por cantar, acompanhar um coro. Mas se isso não se tornar verdade para você, meu irmão, você está desperdiçando. É como rasgar dinheiro. Alguém que rasga dinheiro? Se alguém está rasgando dinheiro, me dá, viu? Que eu quero. Agora, irmãos, ter realidades, ver realidades e não cantar à altura dessa realidade, meu irmão, vai te manter você preso. Romanos 5,17, ela diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Se por causa de um homem, por causa de uma ofensa de um homem, reinou a morte. Eu amo essa palavra. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Você vai dormir essa noite e vai pensar nessa palavra. Muito mais. Está chegando. Muito mais. 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 Sabe por que isso é uma realidade, meu irmão? Muito mais. A realidade te coloca você no muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Tem alguém que recebeu a abundância da graça? Se você recebeu a abundância da graça, meu irmão, irmãos, tem muito mais de Deus para você, meu irmão. Tem muito mais de Deus para você, meu irmão. Eu digo muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia, o dom da justiça, um presente, foi te colocado como justificado. Eu disse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão aonde, meu irmão? No céu não, no céu também, na verdade, mas reinarão aonde? Reinarão aonde? Em vida. Reinando em vida, a saber por meio de um só homem, Jesus Cristo. Ei, meu irmão, chegou a hora de você reinar sobre toda e qualquer situação. Chegou o momento da sua vida, chegou.
dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!